Versículo de número 13. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a santa palavra de Deus: E vendo-a, o Senhor moveu de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Aleluia. Vou repetir. E vendo-a, o Senhor moveu de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Diga para o seu irmão que está do seu lado: não chores, irmão. Não chores. Louvado seja Deus. Esse capítulo 7 do Evangelho de Lucas, do versículo 11 até o versículo 17, o versículo chave é este que lemos agora, que é o versículo de número 13. É o versículo número 13, é o versículo chave para este capítulo. Dentre os o Lucas, ele é o mais detalhista dentre eles ao escrever o Evangelho de Lucas. Ele é o mais minucioso. Ele vai buscar informação, ele vai buscar algo que está lá profundo para trazer para o seu livro. É tão verdade que ele chega a dizer que Jesus teve compaixão desta mulher. Amados e queridos irmãos, a história diz que essa mulher estava a caminho do enterro. Estava a caminho de onde? Do enterro. Ela ia enterrar o seu único filho. Ela já havia enterrado o seu esposo. É tão verdade que o título dá a viúva de Naim. Ela era uma viúva da cidade de Naim, uma pequena cidade. E ela é conhecida como viúva, porque já havia enterrado seu filho. E agora, uma multidão de pessoas, a caminho de um cortejo fúnebre, vai para enterrar a mulher. Só que, nos limites da cidade, vinha vindo uma outra multidão que seguia Jesus. E Jesus, conhecendo todas as coisas, profeta que ele era, 100% homem, 100% Deus, ele olha para aquela mulher e, como diz Lucas, e vendo-a, teve compaixão dela. Querido, o Senhor nunca vai olhar como eu olho para você. Aleluia. O Senhor nunca vai olhar como você olha para mim. A compaixão e a misericórdia vai sempre à frente dos olhos de Deus. Aleluia. Essa mulher tinha depositado nesse filho todas as coisas. Era como esse recipiente, cheio como esse copo. A vida daquele menino. Ela havia depositado nele todos os seus projetos, todo o seu companheirismo, alegria, sonhos, planos para o futuro. Ela já havia enterrado o seu marido, só sobrou o filho. Não tinha mais o que fazer, ela só tinha o filho. Imagine vocês. Então ela deposita todas as coisas naquele menino. E agora ela caminha para o sepulcro. O coveiro está à espera. O coveiro está com a cova aberta, esperando que essa mulher vai enterrar o seu filho. Todos os seus sonhos, seus projetos. Mas o que eu quero dizer nesta noite? Os projetos estavam a caminho do sepulcro. Mas agora se apresenta para ela o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Ela estava indo enterrar o seu único companheiro. Mas quem se apresenta para ela? O Senhor. Aleluia. Glória a Deus.
Glória a Jesus. As suas provisões, o seu sustento, como eu disse agora, a sua alegria estava a caminho do sepulcro. Mas quem se apresenta para ela? O Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor se apresenta para ela, querido. Senhor é aquele que reina. Senhor é aquele que governa. Ele é governo da sua vida? Então pode levantar suas mãos, adore o Senhor. Vamos quebrar o protocolo aqui nesta noite. Pode adorar, pode louvar a Deus. Louvado seja Deus. Compaixão e misericórdia. Salmo de número 89, versículo 14. Juízo e justiça é a base do trono de Deus, mas à frente dos olhos dele vai a misericórdia e vai a compaixão e vai a verdade. À frente dos olhos de Deus, nunca você vai olhar como Deus olha, porque ele te olha com compaixão, ele te olha com misericórdia. Aleluia! Louvado seja Deus. Amados irmãos, existem dois tipos de milagre na Bíblia Sagrada que Jesus se coloca. O primeiro milagre, ou seja, o primeiro tipo de milagre que Jesus faz é para a autenticidade do seu ministério. Ele curou muitos enfermos. A Bíblia diz, o apóstolo João, em seu livro, ele disse assim que não caberia em todos os livros da terra dos sinais e prodígios que o Senhor executou no seu ministério. Nesse mesmo capítulo de número 7, no versículo 16, João o batizador, João Batista, ele pega 2 discípulos e fala, vai lá e pergunta para Jesus se havemos de esperar um outro Cristo ou é o Senhor mesmo. E Jesus toma ele à parte e cura vários enfermos, coxos, paralíticos, dá visão aos cegos, os mudos falam. Aí ele pega ele e fala assim, ó, vai lá e fala para João. João está na prisão, está no cárcere. Vai lá e fala para ele, ó, aqui os surdos ouvem, os mudos falam, os coxos andam. Esse milagre era milagre para a autenticidade do mistério de Jesus. Glória a Deus, aleluia. O outro tipo de milagre era esse milagre. Milagre de compaixão. Milagre de misericórdia. Santo é o teu nome, Jesus. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual o tamanho do gigante que está no vale de Elar e está te afrontando. Mas eu te apresento nesta noite o Senhor. Eu não sei qual é o tamanho da onda que está batendo na sua embarcação, mas eu te apresento o Senhor, querido. Como eu disse aqui, o Senhor é governo. O Senhor é aquele que o governa. Ele é soberano sobre as nossas vidas. Então por que chorar uma hora dessa, se Ele é teu Senhor? Você veio a uma vigília, você veio a um lugar abençoado por Deus. Aleluia, obrigado. Aleluia, louvado seja Deus. Milagre de autenticidade. E tem o milagre da compaixão. Muitos deles provaram na Bíblia Sagrada. Judas, aquele que traiu, quase que ele provou. Jesus disse assim: aquele que mete a mão no meu prato é aquele que me trai. A Bíblia fala que Judas levantou e Jesus disse: vai e faça o que tem que fazer. Ele foi, entregou Jesus, depois não viu mais Jesus, foi e se enforcou. Não deu tempo. Pedro, ao negar Jesus, Jesus disse assim: há de conver que o Filho do Homem morrerá na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitará. Pedro falou o quê? Senhor, que isso? Nós não vamos deixar. Jesus disse assim: Pedro, para com isso, Pedro. Antes que o galho cante, 3 vezes me negarás.
A Bíblia diz que Pedro seguia Jesus de longe. E quando o galo cantou, está na Bíblia Sagrada, quando o galo cantou, Jesus olha e os olhos de Pedro se cruzam com os olhos de Jesus. Querido, se fosse eu e você, iria falar assim: está vendo? Eu não disse que ele ia me negar? Mas não, Jesus não. Os olhos de misericórdia e de compaixão cruzaram com os olhos de Pedro. Ah, meu querido, se não fosse isso, se não fosse isso que acontecera com Pedro, Pedro teria desviado. A Bíblia fala que Jesus foi, deu uma volta, foi no Calvário, ao terceiro dia ressuscitou. Aí perguntaram para Jesus: cadê Jesus? Ah, já ressuscitou e já visitou Pedro. Pedro já estava de volta, seguindo a Jesus. Depois de ter negado Jesus, Pedro voltou e serviu ao Senhor novamente. Sabe o que é isso? Compaixão, misericórdia. Louvado seja Deus. A multiplicação dos pães, os irmãos conhecem muito bem. A Bíblia diz que Jesus foi para o deserto a caminho de 3 dias, e ali aquela multidão o seguia. E aí os discípulos chegaram para Jesus e falaram: olha, vamos dispensar eles, vamos fazer que eles vão embora para a casa deles, eles já estão com fome, vão morrer de fome, Senhor. E a Bíblia diz que Jesus falou: não, eu conheço cada um aqui, e eu sei que se nós dispensarmos eles, algum deles vão desfalecer no meio do caminho. Senta aí, em grupos de 50. O que vocês têm? Senhor, não temos nada, só temos alguns pães e alguns peixes. Então senta eles em grupo de 50 e traga aqui. Eu vou multiplicar para eles. Misericórdia, compaixão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, querido. Eu quero te dizer para você nesta noite que a misericórdia e a compaixão do Senhor está sobre a nossa vida. Aquela mulher estava a caminho do sepulcro. Como eu disse aqui, para enterrar o seu sonho, para enterrar os seus projetos. Mas Jesus interviu. Agora eu te pergunto, aquela mulher pediu para Jesus? Não. Ela merecia? Talvez não. Mas Jesus operou por causa da compaixão. O que aquela multidão que estava com ela não conseguia ver, o que Jesus viu. Só Jesus viu, pastor. A multidão não conseguiu ver. Foi isso. Projetos depositados num filho. Ela havia perdido a sua família. Então Jesus olha com seus olhos de misericórdia. Eu quero te dizer para você nesta noite, debaixo do sangue de Jesus, os seus projetos não vão ser enterrados. Jesus chegou primeiro. E ele mandou o coveiro embora, querido. O seu chamado não vai ser enterrado. Não. A sua chamada que Deus tem na sua vida, você não vai enterrar não. O inimigo não vai levar você para enterrar não. Os seus sonhos, os seus projetos, a sua alegria não vai ser enterrada, porque o Senhor chegou primeiro. A multidão da alegria ia indo com Jesus, a massa, e a outra massa vinha empurrando um esquife. Se encontraram. Uma massa de homens e mulheres que ia enterrar, uma multidão, e outra multidão que ia glorificando e exaltando o nome do Senhor. Eu quero perguntar para você nesta noite, qual multidão você está? Aleluia. Na multidão que adora? Daqueles que estão
que estão a ver alegria, na multidão daqueles que querem louvar a Deus. Então levante a sua mão, adore a Deus nesta noite. Não perca o seu tempo, querido. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vem dizendo: e disse-lhe Jesus: não chores. Imagina, queridos, aquela multidão indo enterrar um menino, uma viúva. O que eles podiam oferecer para ela? O ombro. Chora aqui. Pode chorar um pouquinho aqui. Faz bem. Não é assim que as pessoas falam? Não é assim, presbítero? Chora um pouquinho aqui, eu empresto. É o máximo que você pode fazer. É o máximo que eu posso fazer. É emprestar o ombro, dar um lenço para a pessoa enxugar as lágrimas e dizer para ela: chora. Mas mais uma vez eu vou dizendo para você, Jesus disse para ela: não chores. Aleluia. Glória a Deus. E Ele diz para você nesta noite: não chores, não lamentes, Aleluia. porque a sua vitória está próximo de chegar. Para que ficar chorando, lamentando, querido? Quando você sabe que a sua vitória está na sua mão. Olha o testemunho que o nosso irmão veio aqui dar. Deus abençoou ele, abençoou. Mas ele não ficou murmurando, ele recebeu a bênção do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Sabe o que é isso? Campo do impossível. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Nós muitas das vezes não queremos entrar no campo do impossível. Dizer para o nosso irmão: não chores. Dizer para o nosso irmão: olha, não fique assim. Nós temos que usar aquilo que o Senhor nos deu, querido. Autoridade. Autoridade do Espírito Santo. Quando o nosso irmão Luizinho orava a Deus aqui, eu falei: sabe o que é isso? Falei para mim mesmo: autoridade do Espírito Santo. Isso é Deus que nos dá, Ele concede à igreja. A igreja do Senhor tem autoridade para expulsar demônios, pisar serpentes e escorpiões, para levar uma palavra. Mas muitas das vezes nós recuamos, porque achamos que o Senhor não vai operar. Ei, querido, é o Senhor que vai à frente, não é você. A Bíblia diz assim, ó, Jesus disse assim, ó: sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Então quando você for fazer, não pensa que é você que vai fazer, mas sim o Senhor que vai fazer. É o Senhor que faz todas as coisas. Então não tenha medo de colocar a mão no arado. Não tenha medo de orar pelo enfermo. Não tenha medo de orar pelo endemoniado. Estende a sua mão. Faça o querer de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, queridos, que Jesus chegou no esquife, tocou e ele levantou e logo entregou a sua mãe. E o menino começou a falar. E foi uma alegria total. Foi uma alegria total naquele lugar. Aí eu fico pensando, os irmãos sabem muito bem que quando vai enterrar uma pessoa, você tem que avisar no cemitério pelo menos 24 horas antes. Tem que ser projetado. A pessoa faleceu, você vai lá e já avisa para o coveiro fazer a cova, preparar tudo direitinho. Aí eu fiquei pensando, isso aqui é conjectura, não está escrito na palavra. Eu acredito que aquela mulher, ela mandou alguém ir lá. Falou, ó, vai lá e avisa o coveiro para ele entrar de folga, que hoje não tem enterro não. Glória a Deus, aleluia! E aí o rapaz foi, deve ter ido alguém lá. E essa pessoa deve ter chegado lá, olha, mas cadê a multidão que ia enterrar o menino? Cadê? Olha, não vai ter mais enterro. Mas por que não vai ter mais enterro? Não vai ter mais enterro. Pode dar folga aí para o coveiro, porque chegou um homem lá, sabe, sem parecer, sem formosura, de meia estatura, mas com uma autoridade tremenda. E ele deu vida para o menino. Mas como assim?
Ele chegou e falou para o menino: levanta-te. E o menino levantou. E ó, a cidade está em festa. Olha aqui, ó, versículo de número 16. E de todos apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo.